Olá, boa tarde, tudo bem? Sou a professora Janete da Secretaria Municipal de Educação. Estamos aqui com mais uma videoaula para aprofundar os conhecimentos de vocês que estão aí do outro lado. Hoje nós trabalharemos leitura, falaremos um pouco do texto didático. O que seria o formato de um texto didático? O que vocês entendem e compreendem sobre a palavra didático? Vamos lá? Toda leitura é um diálogo em que o leitor faz perguntas ao texto. As respostas elaboradas pelo mesmo leitor constituem a interpretação do texto. O leitor ativo e eficiente é aquele que problematiza a leitura. Nós temos uma tira. Olha só, a gente estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer as perguntas? Ok, nós temos essa tirinha aqui. Leitura, finalidades e procedimentos. A leitura é uma ação complexa, que exige do leitor uma série de qualidades e capacidades, como, por exemplo, a sensibilidade, a curiosidade, concentração, persistência, domínio da língua escrita, conhecimento sobre as convenções do gênero do texto lido, informações anteriores sobre o assunto do texto, etc. Por isso passamos tantos anos aprendendo a ler. Hoje, no final do ensino fundamental, você já é um leitor bastante experiente. Sua tarefa de agora em diante é aprimorar essa competência de leitura e utilizá-la proveitosamente na vida cotidiana, sobretudo nas atividades de estudante. A competência de leitura, é um dos seus grandes triunfos para o sucesso. Há muitos modos de ler. A leitura de uma revista na sala de espera do dentista é diferente da leitura de um texto do livro de química, por exemplo. São leituras diferentes, obviamente. Os procedimentos e as estratégias do leitor mudam de acordo com o gênero e de acordo com a complexidade do texto, conforme os objetivos, as finalidades e as condições de cada leitura. A finalidade, ou seja, o objetivo, é o principal fator determinante do modo de ler. Ler para quê? Para que nós lemos? Qual a finalidade? Para se distrair? Para desvendar uma trama de mistério? Para obter informações gerais sobre um assunto? Para buscar uma informação específica? Para conhecer o funcionamento de um aparelho recém-adquirido? No caso, o manual de instruções. Para aprofundar os conhecimentos sobre um tema? Os textos didáticos são escritos para que os estudantes aprendam os conteúdos das diversas matérias. Essa finalidade é o que define as principais características do texto. Então, nós temos nesse tipo de texto, a clareza, tipo de linguagem, um rigor expositivo, uma estrutura que contém o título, subtítulos, uma paragrafação, destaques, textos auxiliares, boxes, infográficos. Temos a extensão, que é o tamanho do texto, e, enfim, vários outros itens referentes a um texto didático. Mas ela define também os procedimentos que tornam a leitura eficiente. Alguns procedimentos para a leitura eficiente. Alguns procedimentos para a leitura eficiente de um texto didático são: então, para que nós, leitores, tenhamos sucesso nesse tipo de leitura, nós precisamos de uma leitura contínua para a apreensão geral do assunto, absorvermos o assunto na íntegra. Fazermos uma releitura exploratória, analítica, minuciosa, com sublinhas, ou seja, você vai anotando, vai grifando. Anotações nas margens ou no caderno. Quando estudamos, por exemplo, pegamos o livro didático para estudar e fazemos essas marcações
para não nos perdermos. Elaboração de esquemas, um resumo de itens em itens, mapas conceituais, tabelas, de resumos cursivos, a partir de anotações e sublinhas que nós podemos fazer. Consultas a outras fontes. Releitura contínua para nova apreensão geral do conjunto. Então, não basta uma leitura, nós temos que voltar a ela para termos um apanhado geral, para ver se nós não esquecemos alguma coisa. E quando nós voltamos nessa leitura, nós fazemos novamente a leitura desse tipo de texto, nós vamos com outro olhar, nós vamos com foco diferente do primeiro momento da leitura, ok? Leitura. Vamos fazer a primeira leitura com atenção e sem interrupções. O importante agora é a apreensão geral do assunto. Efeito estufa. Nós vamos falar um pouquinho desse efeito estufa. A Terra recebe constantemente energia do Sol, sobretudo sob a forma de luz e de outras radiações não visíveis. Parte dessa energia é absorvida pela superfície terrestre, enquanto outra parte é refletida pela própria superfície, na forma de calor, radiações infravermelhas não visíveis. Uma certa quantidade dessas radiações, por sua vez, é absorvida pela atmosfera e a parte restante é emitida de volta para o espaço. Essa distribuição da energia solar é natural e permite que a superfície da Terra apresente temperatura média de 15 graus Celsius. Qualquer alteração na quantidade de energia envolvida nesse processo acarretará mudanças no nosso clima. O gás carbônico, que é o famoso CO2, presente no ar, tem a propriedade de absorver radiações infravermelhas e, agindo como um cobertor, evita que as radiações escapem para o espaço. No entanto, a concentração de CO2 na atmosfera tem aumentado de maneira significativa, existindo previsões científicas de que ela pode duplicar nos próximos anos, causando um aumento de até 5 graus Celsius na temperatura da superfície da Terra. Esse aumento afetaria o clima do mundo, pois poderia provocar o derretimento do gelo, das calotas polares e elevar o nível dos oceanos de 5 a 6 metros, o que resultaria em inundações em várias regiões costeiras. Dessa maneira, é possível concluir que quanto maior for a concentração de CO2 na atmosfera, maior será a absorção de energia de radiações infravermelhas, o que acarretará mais aquecimento do efeito estufa. Então, é essa a conclusão que o texto chegou. Um texto de Antônio Lembo, um livro de química, foi retirado esse texto, de um livro didático, leitura didática, com todas as suas características. Aqui nós temos uma gravura, uma imagem das poluições das fábricas, das grandes indústrias. Então, são agentes poluidores, são grandes poluidores da nossa atmosfera. E isso acarreta na nossa saúde, acarreta muitas coisas ruins na nossa saúde, essa grande poluição. Agora, uma leitura analítica. Olha só, a primeira leitura que você fez do texto, bastaria se a finalidade, olha só a diferença, fosse apenas a obtenção de informações gerais sobre o efeito estufa. Mas como estudo, ela é insuficiente. Apenas como estudo, ela é insuficiente. A aprendizagem de um conteúdo exige uma leitura analítica, com muita análise, e metódica, com muitos métodos, com muita disciplina. Um dos métodos mais eficazes de leitura de estudo consiste em sublinhar as palavras-chave do texto e, posteriormente, organizá-las em um esquema ou desenvolver um pequeno resumo com base nelas. Então, é aquelas sublinhas que nós devemos fazer em toda leitura, em especial numa leitura didática,
quando nós estamos estudando. Aquelas palavras que nós desconhecemos, aquelas palavras que nós podemos pensar que elas são as palavras-chave do texto, que nos vai dar uma compreensão maior do todo, dentro de uma estrutura de leitura, ok? Roteiro para a segunda leitura. Releia o texto em partes. Isso aqui já será uma atividade que vocês farão. Para esta atividade, já o dividimos em 2 segmentos. Durante a leitura, sublinhe as palavras e expressões que considerar centrais em cada parágrafo. São aquelas palavras que, se você retirar do texto, por que nós falamos que consideramos essas palavras centrais? Porque se nós a retirarmos, o texto ficará sem sentido. Então, nós vamos tirar palavras muito importantes. Então, essas que vocês acham que é muito importante, vocês vão sublinhar. A escolha dessas palavras pode variar de leitor para leitor. Claro, vai depender do conhecimento prévio de cada aluno. O que é esse conhecimento prévio? Aquilo que o aluno traz da sua vivência, da sua bagagem de vida. O que não significa que todas sejam igualmente adequadas. Em seguida, leia apenas as palavras e expressões sublinhadas e observe se, com base nelas, é possível reconstituir mentalmente as ideias principais do trecho. Por fim, organize um esquema ou escreva um pequeno resumo utilizando as palavras sublinhadas. Para esta atividade, já construímos um diagrama que você deverá completar após a leitura de cada segmento do texto, ok? Realize as atividades das páginas 37 e 38. Você trilhará um roteiro de leitura metódica. Então, é aquele roteiro de leitura com muita disciplina, com muita atenção, voltando a ela, ok? Então, vocês vão fazer essas atividades no caderno de vocês, enviar para o professor tutor, tirar as dúvidas com o professor de vocês, assistir essa videoaula quantas vezes necessário for, ok? E dar continuidade nos estudos, prosseguir com firmeza, com foco, com fé nos estudos de vocês, ok? Bom, vocês viram que eu estou com a camiseta rosa? O famoso Outubro Rosa. Outubro Rosa, seu amor tem nome e cor. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre Outubro Rosa. Vocês que moram aqui em Barretos, vocês sabem que nós temos aqui o Hospital do Amor, que recebe pacientes de todo o país. Acredito que até venha um ou outro do exterior, por conta da tecnologia avançada. Esse mês, ele é conhecido como a prevenção do câncer de mama. Então, ele é um mês voltado mais para as mulheres. O que eu gostaria de conversar com vocês? Vocês, alunos que estão em casa, têm um convívio com mulheres em volta de vocês. Então, as mães, as avós, as tias, as irmãs. Então, é muito importante que essas mulheres, elas tenham a consciência de se prevenirem a esse tipo de tumor que acarreta muitas mulheres. E em todos os anos, muitas vidas são ceifadas por conta desse tipo de doença. Então, vocês que são filhos, netos, sobrinhos, irmãos, conscientizem, conversem. Falem com os familiares de vocês sobre essa doença, sobre essa prevenção. Nós temos o hospital. Então, o autoexame é muito importante. Eu até vou falar vou dar um relato pessoal meu, porque minha mãe teve já 3 cânceres de mama. Nos 3 ela foi vitoriosa. Ela chegou a fazer mastectomia das 2 mamas. E, graças a Deus, ela fez todo o tratamento, está muito curada, graças a Deus. Mas tudo isso teve um preventivo. Né? Assim que ela detectou pelo autoexame, porque nas 3 vezes que ela teve foi pelo autoexame, foi tomando banho, passou a mão, sentiu,
foi pelo tato. Então, ela conseguiu vir aqui para o hospital de Barretos e conseguiu ser curada. Graças a Deus ela está curada, ela só faz apenas o tratamento, vem ao médico, é só mesmo um preventivo, né? E tudo isso graças ao preventivo que ela fez. Que ela detectou bem antes e conseguiu fazer o tratamento e ser curada. Então, é isso que eu converso com vocês, sobre a importância desse Outubro Rosa. Que vocês levem isso às mulheres da vida de vocês, para que elas também se previnam, elas também façam as mamografias, as ultrassonografias mamárias, vão ao ginecologista e falem com seus médicos e não se deixem, não digo nem se deixem, mas que elas não se intimidem quanto a isso. Se previnam e vão ao médico, ok? Era isso que eu queria falar com vocês, além da nossa videoaula. Um forte abraço, fiquem com Deus.